Então, vamos continuar discutindo essa questão da indução, não é? Vendo agora a questão de transferência de energia. Nós vamos falar um tópico sobre transferência de energia. O que é isso? Quando você, não é? Nós vamos estudar o caso em que você está movendo, não é, uma espira numa região de campo magnético, tá? Quando você faz isso, né, você está realizando, tá? Você está realizando um trabalho, né? A gente viu alguns exemplos, tá certo? A gente viu alguns exemplos de variação do fluxo, né? Porque o campo magnético varia com o tempo, tá? Nós discutimos alguns exemplos que a variação do fluxo é dada pela variação do campo magnético, né? Mas eu mencionei já naquele momento que a variação do fluxo não precisa ser feita ou causada apenas pela variação do campo magnético, né? Eu posso ter várias situações em que, por exemplo, eu tenho um campo uniforme, né, e eu vario o tamanho da espira nesse campo uniforme. Ou, no caso que nós vamos discutir agora, eu vou variar a área da espira, né, que está dentro do campo magnético uniforme, né, e isso vai causar uma variação de fluxo. Então vamos pensar o seguinte: imagina que eu tenho uma espira retangular, tá certo? Eu tenho uma espira retangular, né? E essa espira está numa região, tá certo? Ela está numa região de campo, um pedaço dela está dentro de uma região de campo magnético uniforme, né? Vamos supor que esse campo aqui, né, é um campo que está entrando, tá certo? Está entrando no quadro, né? E essa região aqui que eu estou achurando, tá certo? Essa região aqui é uma região, né, de campo magnético. Desse lado aqui eu não tenho campo magnético, tá? Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa espira, tá? E vou movê-la com uma velocidade V, tá certo? Eu começo a mover essa espira com uma velocidade V. Eu vou dizer aqui que esse pedaço, num instante t, que está dentro da região de campo magnético é x, né? E eu vou dizer que o comprimento, né, o tamanho dessa espira, tá certo? Essa largura aqui eu vou chamar de L, tá? Muito bem. O que vai acontecer? Né? À medida que eu estou movendo a espira, tá certo? À medida que eu estou movendo essa espira, a área que está dentro da região de campo, ela está progressivamente diminuindo. Né? Então, o que eu estou variando aqui nesse instante, né, é a área, né, que está dentro da região de campo. Vão lembrando o seguinte, né, o meu fluxo, eu tenho dito que o meu fluxo, né, ele é a integral de B escalar dA. Né? Nesse caso aqui, como a minha área está no plano, né, vamos supor que esse aqui é o nosso plano XY, tá certo? Né? Então, meu campo B está na direção Z, né? Então, nesse caso aqui, o meu unitário dA, o meu vetor de área dA, né, ele é perpendicular. Então, eu posso dizer que nesse caso aqui, né, eu tenho o produto de B vezes dA. Tá? Bom, agora olha o seguinte. O meu fluxo aqui no caso, o meu fluxo num instante qualquer, fotografe isso aqui num instante, né, o meu fluxo eu posso escrever como sendo B vezes a área desse instante aqui, que é L vezes X. Tá? Então eu escrevi o meu fluxo, né? Eu simplesmente coloquei isso aqui desse jeito, tá? B vezes L vezes X, tá? E eu tenho agora, né, lembrando que a minha força eletromotriz induzida é a variação do fluxo em relação ao tempo, e eu posso escrever isso aqui como sendo B é constante, é um campo uniforme, L dx sobre dt. dx sobre dt, olha aqui, ó, essa espira está se deslocando com uma velocidade v. Essa velocidade aqui, para todos os efeitos e para simplificar, eu estou supondo que essa velocidade aqui é constante. Se essa velocidade é constante, tá certo? Né, dx sobre dt é a minha velocidade, isso aqui eu posso dizer que é igual a b vezes L vezes v. Né? Que é a força eletromotriz que vai surgir nesse circuito. Então, à medida que essa espira vai se deslocando, tá certo? À medida que essa espira está se deslocando, o
fluxo através dessa região aqui está diminuindo. O fluxo está diminuindo, o que acontece? Né? Vai surgir uma corrente, vai ser induzida uma corrente aqui. Qual é o comportamento dessa corrente? Essa corrente tende a aumentar o fluxo está diminuindo por conta do deslocamento da espira. Então essa corrente ela tende a criar um campo que vai ser na mesma direção do campo previamente existente. Por quê? Esse campo aqui, ele vai reforçar o fluxo nessa direção, tá? Então, de novo, a corrente que surge, a lei de Lenz nos diz que a corrente que surge, tá certo? Ela vem no sentido de contrarrestar, ela busca anular, não é? Se contrapor à mudança que está acontecendo. Qual é a mudança que está acontecendo? O fluxo diminuir. Como é que se contrapõe essa mudança? Criando um campo que está entrando. Então agora, se nós fizermos com a regra da mão direita, não é? A corrente I que vai ser induzida nessa espira, tá certo? Essa corrente I que vai ser induzida nessa espira, ela tem, não é, esse sentido, tá? Muito bem. Se eu tenho a corrente nesse sentido, e se eu tenho a força eletromotriz, eu posso dizer que essa corrente é a força eletromotriz dividida, né? A força eletromotriz, que é PLV, dividida pela resistência, né, do fio. Então eu tenho agora a corrente, tá? A corrente que surge. Esse meu fio aqui tem uma resistência R, né? Eu tenho agora a corrente que surge nesse fio. E aí eu posso dizer o seguinte: se eu tenho uma corrente, tá certo? Se eu tenho uma corrente que sobe, olha aqui, eu tenho um campo magnético, esse campo aqui, tá? Eu tenho um campo magnético entrando. Eu tenho uma corrente subindo, né? Nós vimos que a força que age num condutor que está dentro de um campo magnético, ela pode ser escrita desse jeito que está aqui. F é I, L, vetor B. L é um vetor, né? L é um vetor que tem um comprimento, o comprimento ali daquele trecho de condutor, né? E B é o campo. Você vai falar assim, bom, então aqui vai acontecer o seguinte, aqui eu vou ter uma situação na qual, então se L vetor B vai me dar uma força para cá, tá certo? Eu vou ter uma força nessa direção e sentido, que eu vou chamar, por exemplo, de F1, eu vou ter aqui uma força que eu vou chamar de F2, e eu tenho aqui uma força que eu vou chamar de F3, cada uma num trecho desse do condutor. Acontece que esse tamanho aqui e esse tamanho aqui são iguais. Se esses dois tamanhos são iguais, se a corrente é a mesma e se o campo magnético é o mesmo, essa força aqui é em módulo igual a essa força aqui, então ambas as forças se anulam, né? E eu não tenho nenhum efeito, né, na direção Y. Mas, no entanto, eu tenho uma força que se contrapõe. Você está vendo? Eu estou puxando a espira e surge uma força, aquilo que eu falei, que a corrente que surge, ela se contrapõe, não é? Ao efeito, à mudança, mostra exatamente o que está acontecendo. Essa velocidade V com a qual está sendo puxada a espira, acaba causando uma força contrária a esse movimento. Tá certo? A força contrária a esse movimento, né? E aí eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que essa minha força F aqui, se eu substituir tudo, né, a minha corrente é B vezes L, V dividido por R, tá certo? L é o comprimento ali, né? Como L é perpendicular a B, o produto vetorial vai dar L vezes B, e isso aqui vai ficar igual a B ao quadrado, L ao quadrado, V dividido por R. Tá? Muito bem. A gente sabe que a potência, lembra, né? A potência, tá? Que está sendo, né? A energia que está variando com o tempo, a potência é F vezes V. Tá certo? Lembra lá do trabalho, lá em mecânica, né? Trabalho era F vezes distância, tá certo? Né? Que é igual a variação da energia, né? Trabalho é a variação da energia. Então, se eu derivar isso, se eu tiver a variação da energia com o tempo, eu tenho F variação do deslocamento com o tempo. Deslocamento com o tempo é velocidade, tá certo? Então, potência, que é a variação da energia com o tempo, é basicamente a força, né? A força vezes a velocidade, tá? De uma forma bem simplificada aí para você só recordar isso. Se eu fizer isso aqui, eu tenho essa expressão, vai ser B ao quadrado,
L ao quadrado, V ao quadrado, dividido por R. Né? E isso aqui vai ser igual, olha, se eu agora multiplicar por R embaixo e em cima, B quadrado, L quadrado, V quadrado, se eu multiplicar agora por R embaixo e em cima, eu tenho R ao quadrado. O que é B quadrado, L quadrado, V quadrado sobre R ao quadrado? É I ao quadrado vezes R. O que é I ao quadrado vezes R? I ao quadrado vezes R é a potência, é a energia, né? Ou a potência é a energia que é dissipada por unidade de tempo num circuito resistivo. Tá? Então, aquela energia que você está fornecendo, né, ao mover, ou o trabalho que você está realizando ao mover aquela espira, tá certo? Ele é, então, convertido em energia térmica, né, nesse circuito que está aí. Então, eu tenho aqui, tá certo? Um jeito, né, de criar, assim, entre aspas, né, um jeito, então, de fazer uma transformação de energia mecânica em energia térmica, fazendo, né, a variação do fluxo magnético numa espira. Tá? Vamos passar para diante agora, né, um outro tópico importante, né, que é a questão da indução, da criação de campos elétricos induzidos. Né? Nós vimos que, voltando lá no começo da segunda parte, correntes criam campos magnéticos. Correntes são produzidas por campos elétricos que deslocam cargas. Né? Então, eu posso dizer que existe uma relação entre um campo elétrico e um campo magnético, porque o campo elétrico, naquele caso ali, criou um campo magnético. Nós estamos vendo aqui que campos magnéticos, né, a partir da variação do fluxo, criam correntes. Né? Nós vamos ver, né, que campos magnéticos, eles induzem, né, a criação de campo elétrico, né? E isso aí é um elemento chave, tá, para a gente entender, né, a última parte do nosso curso, que são as equações de Maxwell, né, e para explicar a propagação de ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, tudo nosso, né, a gente começou falando no nosso curso sobre forças em cargas paradas. Né? Quando a gente entrou em correntes, a gente começou a olhar o nosso cotidiano e ver que correntes e circuitos resistivos estão presentes no nosso cotidiano. Quando a gente começou a discutir campo magnético, né, nós começamos a ver que a eletricidade está mais ainda presente, né, nos motores, nos geradores, em todos esses equipamentos. Né? Mas nós ainda não falamos, talvez, né, de algo que é o mais frequente no nosso cotidiano, que são as telecomunicações. Né? Então nós vamos agora dar uma pincelada nessa parte, tá certo? Para ver um pouco mais adiante, não é, o que é essa relação entre campos elétricos e campos magnéticos variando no tempo, né, a criação de uns pelos outros. Tá? Vamos lá então.